Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar os vossos assentos, fique à vontade. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Depois, se os irmãos aí quiserem me ajudar no teclado, viu? Fica à vontade. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradecer ao pastor Antônio Júnior, amigo do ministério, a sua digníssima família, esposa. Tenho uma alegria de estar aqui, viu? Muita felicidade aos pastores. Também eu quero agradecer a nossa irmã Silvana e toda a liderança por nos confiar de estar aqui. Quero também agradecer aos irmãos da recepção. Que recepção abençoada. Quando eu cheguei ali, todo mundo sorrindo. Isso aí é muito bom, viu? Eu sempre digo na Devic Cidade Serrana, eu vou completar 3 anos lá, que a recepção já vai dizer como a igreja é. E aqui é uma igreja alegre. Tá gostoso esse lugar, não tá, irmão? Tá um ambiente propício para Deus continuar operando, porque Ele está aqui. A casa é dele, a igreja é dele, e nós somos apenas adoradores. Eu também quero agradecer e destacar, vocês não ficam com ciúme não, viu? O jovem Vitor, é Vitor, né, pastor? Vitor, cadê ele? Vitor, eu conheço ele desde a adolescência, irmão, quando eu cheguei de São Paulo. Cadê ele? Ele está ali. Pai, eu trato ele como se fosse meu filho, irmão. Eu tenho um respeito tão grande pelo Vitor, e tudo que ele me pede, não consigo falar não para ele, irmão. Ô pastor, me ajuda, aí eu tá bom, né, Vitor? E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, viu? E também o seu pai, que é o segundo dirigente aqui. Que Deus abençoe. E eu também quero agradecer a mulher mais linda do planeta Terra. Se tiver mulher em Júpiter, Marte, Platão, a minha esposa é a morena mais linda, minha companheira. Oh glória! E as minhas filhas, Sofia Lohane e Giovana Tainá. O Alejandro falou: pai, eu queria tanto ir, pai. Falei: não dá. Está ali com a minha futura nora, estão ali trabalhando na Devic Cidade Serrana. Foi difícil chegar aqui, pastor, porque hoje a gente dá abertura ao mês da família na Devic Cidade Serrana. E estamos recebendo o nosso segundo vice-presidente, pastor Julito Reis Costa. Aí eu liguei para ele e falei: ô pastor, eu não vou poder estar, que a Silvana me chamou. Ele: vai lá, pastor. E ele me abençoou para estar aqui, para minha alegria. Eu estou muito feliz, muito. Tem 2 coisas na minha vida que eu mais tive uma contagem regressiva. A última eu tenho até hoje, mas a primeira foi o dia do meu casamento. Meu Deus, mas eu contei, e não chegava esse dia. E eu falava: Jesus vai voltar e eu não vou casar. E eu ficava preocupado. E lá em dezembro agora vai completar 23 anos de casados. Só que tem uma contagem que até hoje eu conto, que é o arrebatamento. E todas as vezes que me dá a oportunidade para pregar sobre Apocalipse, uma coisa eu deixo registrada. E eu quero que você grave isso na sua mente, no seu coração, no íntimo da sua alma. Nós não estamos se preparando, nós temos que estar preparados. Eu vou repetir. Não é que nós estamos se preparando, nós temos que estar preparados, porque o dia do amanhã pertence a Ele. Que em cima do púlpito foi a última oportunidade que ele teve. Eu e minha esposa conhecemos pregadores que morreram. Então nós temos que estar preparados. Se Jesus voltar agora, irmãos, e eu sou tão apaixonado pelo arrebatamento. Eu sou nascido no berço evangélico. Daqui 15 dias eu completo 44 anos. Obrigado, 18 anos deram, eu escutei. Obrigado.
E eu sou tão apaixonado e preocupado com o arrebatamento, que um dia eu chamei Maninha e disse: Maninha, eu quero conversar com a senhora. Eu tinha 8 anos, não tinha nem... Sentei na pequenininho, porque eu já sou pequeno, né? 1,64 m, imagine quando eu tinha 7 anos. E aí: mãe, eu tenho uma proposta para fazer para a senhora. Eu posso parar de estudar? Ela: oxe, você começou agora? Por quê? Eu falei para ela: Jesus vai voltar, para que eu vou estudar? Foi, é sério. Ô mãe, eu estou lá na escola, Jesus vai voltar, eu vou estudar para quê? Ela olhou para mim e disse: eu vou te ensinar uma coisa. Todos os dias Jesus está voltando para alguém. Meu filho, tu vai crescer, tu vai ser adolescente, tu vai ser jovem, tu vai casar, tu vai ter filho, mas grave isso que eu estou te falando hoje: todos os dias Jesus está voltando. E João, quando ele escreve a carta do Apocalipse, que a gente chama na teologia como a escatologia, é uma das matérias da teologia aonde nós chamamos das revelações da última hora. Quando João escreve o Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos, uma prisão que era impossível alguém fugir dela. Morria-se na ilha de Patmos. Quando João escreve o Apocalipse, ele não estava no shopping, ele não estava numa praia, ele estava preso. E na prisão, Deus se revela a João. Eu vou já abrir um entre parênteses para dizer: eu não sei a situação que você está vivendo, mas Deus se revela a você nesta noite para dizer: aguenta firme, não desista, porque o que há de vir virá e não tarda. Aí no capítulo 22, o último livro da Bíblia Sagrada, o apóstolo João, ele encerra dizendo: eis que venho sem demora, ou eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua, diga comigo, segundo a sua. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito, diga comigo, a árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Eu quero trazer aqui nesta noite alguns pilares que João vem nos alertar. Por que eu gosto de usar a palavra pilar, ou base, ou estrutura? Porque pilar, base e estrutura é aquilo que mantém a casa de pé, ou a igreja, ou um prédio, e etc. Porque se nós não tivermos base, não aguentaríamos esperar o arrebatamento. E a primeira base que eu quero trazer aqui nesta noite, o próprio João, ele fecha o livro do Apocalipse falando da veracidade da palavra de Deus.
o Apocalipse capítulo 22 e o versículo 6, olha como que a Bíblia diz: e disse-me estas palavras, que são fiéis e verdade. Isso aqui é muito forte. João, ele ao escrever, ele traz a veracidade da palavra que eu estou pregando aqui nesta noite. Que a palavra que eu estou pregando aqui, ela não é minha, ela é de Deus. Mas eu estou preocupado por aquilo que está acontecendo nas últimas horas. Nós já não estamos mais preocupados com a palavra de Deus. A gente vem na igreja para só adorar. Eu saio de casa, eu vou lá adorar, mas eu não quero mais ouvir a palavra de Deus. Parece que quando chega a palavra de Deus, dá um comichão nos ouvidos. A gente começa a conversar, a gente quer pegar no celular, a gente não. Sabe por quê, irmão? Não podemos perder a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é eficaz, ela é como espada de dois gumes, ela vai na divisão da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir. A base do verdadeiro adorador é a palavra. A gente vai na igreja para um encontro. A gente vai na igreja porque eu fui convidado para cantar. A gente vai na igreja porque eu sou líder. Eu preciso ir na igreja porque eu tenho um cargo na igreja. Mas eu quero ver você vir na igreja porque você precisa ouvir a palavra. Nós tínhamos uma vigília lá na minha cidade, em Várzea Paulista. A vigília chegou a uma proporção tão grande que a gente conseguiu trazer pastor André Matias, que já pregou fora do país. E cada mês nós tínhamos uma liderança, e aquele mês era a minha vez de liderar a vigília. E aí você convidava o pregador, convidava quem ia tocar. E eu convidei um ministério de louvor que na época chamava banda. E o Espírito Santo falou para mim: preste atenção na banda. E eles tocaram. Uau, fique de pé, mexe com um, cutuca o outro. E uau, o povo. E eu prestando atenção. Quando eles terminaram de tocar, de fazer o momento da participação, todos, não foi um, pegaram seus instrumentos e foram embora. No momento da palavra. Aí o Espírito Santo falou para mim: você prestou atenção? Eu disse sim. Aí ele falou: essa é a geração que não quer mais ouvir a palavra de Deus. No arrebatamento não vai subir, porque vieram fazer show, vieram ter participação, mas não vieram aprender a minha palavra. A gente já não quer mais ouvir palavra. A gente já não quer mais ouvir palavra de Deus. A gente já não quer mais ver a palavra. É a palavra de Deus que muda a história. Porque o próprio Cristo é a palavra. A palavra de Deus é tão importante que é para se meditar diariamente. Por gentileza, coloque para mim Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 no telão. Pastor, lê para mim por gentileza, pastor. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo de número 6. O microfone para o pastor aqui, por gentileza. Aleluia. Por gentileza, pastor. Que todas essas palavras de hoje te ordeno estejam em teu coração. Será que a palavra está no teu coração? Continua, pastor, versículo 7. Tu as ensinarás com todo zelo
perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Versículo 8 e 9. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como teflim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e dos teus portões. Olha a preocupação de Deus com o povo que havia sido tirado do Egito. Deus levanta Moisés para dizer para Moisés: diga ao povo que a palavra é para inculcar na cabeça das crianças, é para dizer aos pais, é para dizer aos filhos, é para dizer ao neto, é para estar na testa, é para estar na mão, é para estar no umbral, é para estar no coração. Não, teve jeito, é para estar na cabeça. É a palavra de Deus que vai nos manter firme quando vir o meu Deus do céu. Olha só, olha só. Jesus, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40. E a Bíblia diz que quando ele termina o jejum, quem é que aparece para ele? Quem é? Satanás vai querer intimidar Jesus com o quê? Transforma esta pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. É a palavra, 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 é a palavra. Ei, deixa eu dizer uma coisa: lá na glória o louvor vai continuar. Eu vou continuar louvando 24 horas por dia. A Bíblia diz que os 24 anciões estão de dia e de noite cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mas é a palavra que vai te fortalecer. A minha palavra, medite na palavra, se apaixone pela palavra, durma com a palavra, viva a palavra. Não é eu que estou dizendo isso. Salmos de número 1 e verso 1, pastor. Salmos de número 1, versículo de número 1. Pode ler, meu pastor. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa se influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Antes, tem o seu prazer. Ao contrário, em plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Oh, meu Deus. Olha o que João está dizendo. E disse estas palavras: são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. Sem a palavra não tem arrebatamento. Não adianta apenas ler a palavra. Nós temos que guardar e praticar a palavra. Não adianta você falar que tem conhecimento, que já leu a Bíblia tantas vezes, se você não praticar a palavra. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. E eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste. Deixa aberto aí Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23. Não adianta eu dizer: eu tenho a palavra, eu sei pastor, eu sei até de cor. Esses dias eu estava no presídio fazendo evangelismo, e um detento olhou para mim e disse: pastor, eu queria perguntar, eu posso deixar a Bíblia aberta?
como proteção, no Salmo de 91, eu olhei para ele e falei: amigão, ela aberta ou fechada, não vai adiantar nada se você não praticar a palavra. A ela aberta no Salmo 91 não vai impedir e não vai dizer nada aquilo que você precisa ouvir, mas se tu pegar a palavra e praticar, tu vai sair daqui e vai ser um homem melhor para a sociedade. Ele, uau! Ele falou: entendi. Eu vou deixar a Bíblia aberta no Salmo de número 23. Que adianta? Não vai servir para nada se você não praticar. Vai servir para nada. É igual aquele jovem que quando está namorando diz: I love you, kiss me. Oh my God, eu sou apaixonado por você, eu te amo. E aí fica noivo, quando casa, e aí mulher, a janta está pronta? Ué, cadê o romantismo? Ué, e aí, que isso, sai pra lá. Foi com tu que eu casei? Sabe por quê? Porque no momento ele é conquistador. No primeiro momento ele quer conquistar, mas depois que casa, ele não entende que não é só a conquista, ele tem que conquistar todos os dias. Tem gente, irmão, que ele aceita Jesus, eu vou falar, e ele diz: eu estou crente, pastor, conta comigo, me ajuda. Aí o pastor um dia precisa dele: pastor, não posso mais, estou cansado. Cadê? É fogo de palha. Não. Quem ama a palavra, quem dorme com a palavra, ele acorda dizendo todo dia: que a palavra do Senhor possa me colocar de pé para aguardar o arrebatamento. Agora no ano que vem eu vou completar 25 anos com a minha esposa, e tem quase 25 anos que eu mando para ela mensagem dizendo: eu te amo todos. Deus está dizendo para alguém aqui que está com saudade. Deus está dizendo para alguém aqui que ele está com saudade. Volte ao primeiro amor, quando você era apaixonado. A gente vai chegando uma época da nossa vida que a gente vai estacionando, que tudo é prioridade, mas a palavra vai ficando em segundo plano. Ó, versículo 7: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Tiago 1, 22 e 23, pastor. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. O quê? Como que é, mano? Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Meu Deus. A gente precisa voltar a se apaixonar pela palavra, porque a palavra vem de Deus. A palavra é o próprio Deus. A gente vem na igreja, irmão, apenas para cumprir tabela. A gente vem na igreja porque é o meu dia de cumprir tabela. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: e se hoje Ele te chamar, você está pronto? Ou ainda vai querer se preparar? Mas eu venho aqui nesta noite para dizer: esteja preparado, esteja preparado. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz: ensina o filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, por quê? Porque é palavra. Mesmo que ele se desviar, a palavra está no coração. O que João viu e ouviu foi tão impactante que a Bíblia diz que ele se coloca de joelho. E o anjo diz para ele: não, João, eu sou igual a você. Não, João. Mas João, ele ficou tão impactado.
Ele ficou tão, a Bíblia diz, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar, e disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adora. Isso aqui é muito forte, irmão. João, ele estava tão impactado que ele falou: não quero saber se é anjo, eu vou adorar. Quanto tempo faz que nós não paramos mais para ouvir a palavra de Deus e adorar? Será que a palavra de Deus ainda te faz prostrar? Quanto tempo faz que a palavra de Deus, ela já não toca mais, já não sentimos mais a presença do Altíssimo? Quanto tempo faz que entra culto e sai culto e nada acontece na tua vida, e você coloca desculpa no louvor, na pregação, mas Deus me trouxe aqui para dizer: é com você que eu estou falando. Quanto tempo faz que você já não acorda mais dizendo: eu estou querendo estudar a palavra? Quanto tempo faz que você não para e diz: meu amigo Espírito Santo, agora é eu e você? Quanto tempo faz que você já não se prostra mais diante do Altíssimo? Tem igreja, pastores, que eu vou pregar por aí, que já não tem mais nem oração. Eu e minha esposa roda esta Bahia ministrando. Tem igreja que você chega, que ele já não tem mais o momento da oração. Chega já, o ministério louvor já começa a tocar e já dá para aparecer. Não, Deus está dizendo nesta noite: quanto tempo faz que você já não se prostra mais diante de Deus? Eu me lembro uma vez que eu cheguei para a mãe e disse: mãe, eu não ouço mais a voz de Deus falando comigo. Eu sinto saudade de ouvir a voz de Deus. O que eu fiz de errado, mano? Me fale. Ela falou assim: me dá uma semana que eu te respondo. E eu não vi a hora de chegar outra semana para ela me responder, porque eu estava com saudade de ouvir a voz de Deus. Quando chegou no final de semana, ela falou: senta aqui que eu vou te responder. Eu te acompanhei a semana toda na igreja, antes de te responder. Quando iniciou o culto, você não orou. Quando o pastor falava para ficar de pé, você não quis ficar de pé. Quando começou a hora da palavra, você conversou o culto todo com o seu amiguinho. No dia que você parar para se prostrar diante de Deus, Ele vai falar contigo. Eu não vi a hora de chegar ao culto logo. Eu não vi a hora de chegar logo no culto. E eu me lembro que uma desses cultos, que já não era mais culto, nós fomos para uma vigília. E eu, como era criança, me adormeci na vigília. E quando eu acordei, eu vi umas pequenas irmãs com as mãos dadas e o poder de Deus. E eu ali peguei na mão das irmãs, criança ainda, 8 para 9 anos. E naquela vigília, Deus me batizou no Espírito Santo. Só que eu fiquei com medo. Eu coloquei a mão na boca, comecei a tremer, porque eu achei que eu estava imitando os irmãos. E minha mãe sempre dizia: filho, não pode brincar na igreja de falar em línguas, tem que vigia. E eu fiquei com medo, coloquei a mão na boca, e eu comecei a tremer. E quando eu choro, meu olho fica muito pequenininho, e eu ali chorando, de repente eu ouço alguns passos. Alguém coloca a mão na minha cabeça.
E eu sem saber quem era, de olhos fechados, ela diz: assim diz o Deus da palavra, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E eu estou aqui nesta madrugada para dizer: eu te batizei com meu poder e minha autoridade, porque grande é a palavra que eu tenho na tua vida. E até hoje a palavra arde no meu coração. Eu vivo a palavra, eu amo a palavra, eu ando na palavra. É a palavra que me coloca de pé. Quanto tempo faz que você já não sente mais o desejo de se prostrar e dizer: eu vim para adorar? A escolha sempre será de mudar. Entenda que a escolha de esperar ou não esperar sempre vai ser nossa. Sempre. Você decide esperar ou não esperar. É por isso que o Salmo de número 40 vai dizer: esperei com paciência no... E ele ouviu o meu. Mas olha que interessante, ele ouviu aquilo que eu estou clamando. É por isso que Jeremias capítulo 33 versículo 3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei. Continua clamando, continua clamando, continua clamando, porque a palavra, ela vai dizer: quando você continua clamando, eu tenho coisa grande para fazer na tua vida. Mas a escolha sempre será nossa, de mudar ou continuar errando, de querer o céu ou não querer o céu. A decisão é sua. Apocalipse 22:11, ele diz, olha só, e a gente vai chegar no tema da mensagem. Apocalipse 22:11, ele faz aqui um balanço, pastores. Quem é injusto, faça o quê? Tem na igreja isso? Tem? Não, tem na igreja não. Ainda quem está sujo, e quem é justo, faça o quê? Ainda quem é santo. Entenda, meu Deus, isso aqui é muito forte. Entenda que essa palavra não foi para os ímpios, foi para as igrejas da Ásia Menor. Apocalipse foi escrito para as igrejas que estavam na... A gente fala de 7 igrejas, mas tinha muito mais que 7 igrejas na Ásia Menor. João estava alertando as igrejas. Hoje nós estamos numa era que não tem nada a ver. Tome cuidado, porque esse nada a ver é aquilo que vai te deixar fora do céu. É aquilo que não tem nada a ver. Todo mundo está fazendo, mas a mãe dizia que nós não somos. Eu falava: mãe, mas todo mundo faz. Ela: você não é todo mundo. Não, eu vou melhorar. A Adevic Guanabara não é todo mundo. Me pergunte, ela é quem? Ela é noiva. Ela é preciosa. Ela é a menina dos... Meu Deus do céu. Ei, eu vim pregar para uma igreja que é escolhida, que é santa, que é separada. Eu vim pregar para jovens que estão apaixonados pela palavra de Deus. E vocês estão dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Eu tive uma experiência horrível com o todo mundo faz. Já casado, já tinha 3 filhos, 2 filhos. 24 de dezembro, amanhã Natal,
Minha esposa ia trabalhar no dia 24 de dezembro, e a gente já em contagem regressiva para o Natal. Vamos ficar em casa. Levei ela para o ponto de ônibus, que era bem distante de casa, lá numa avenida, lá na minha cidade. Deixei ela no ponto, todo feliz na madrugada. E todo mundo dava uma roubadinha na avenida. Todo mundo. O certo era você fazer o retorno pela Caixa Econômica Federal, pegar o semáforo e voltar para o bairro. Mas todo mundo fazia. O que eu fiz? Aí o Espírito Santo falou assim: não faça. Rapaz, deve ser coisa da minha cabeça. Eu vou dar a volta o quê? Eu quero voltar para a cama. Eu quero voltar a dormir. 5 horas da manhã. Olhei no retrovisor, vi uma moto bem longe. Tinha um radar a 40 por hora. Tinha uma moto bem longe. Eu falei, vou agora. Quando eu só escutei um impacto. Pá! O rapaz, o meu carro estava aqui, ele foi lá do outro lado da rua. E ele gritava: já não sinto mais as minhas pernas. A batida foi tão forte. Eu tinha um Escort, irmão, aquele antigo de ferro. Ele quebrou o vidro todinho da lateral, amassou, e o sapato dele ficou dentro do meu carro. Parei o carro. Quando eu cheguei nele, apareceu várias motos e disse: vamos linchar. Eu falei: meu Deus, eu vou ficar viúvo. Não, ela vai ficar viúva, né? Eu já ia morrer. Mas a Carol, ela viu e ela saiu correndo. Chegou do meu lado. Quando aquele monte de moto parou, de repente a viatura chegou e fez todo mundo embora. Disse: só fica a vítima. E quem cometeu o acidente? Só que a gente quer sair pela culatra. Não, você estava errado. O policial falou: eu falei: sim senhor, eu fiz aqui uma conversão errada, eu fiz uma roubadinha. Mas ele também estava errado. A moto dele parou a 80 por hora. E é 40. Eu fiz por causa dele. Eu fiz por causa dele. Foi ele que me incentivou. Vai ficar tu e ele. Quem é injusto continua sendo injusto. Quem é santo, santifique-se. O rapaz foi para o hospital e eu fui para a delegacia. De repente chegou, ele morava numa comunidade muito perigosa na cidade vizinha, eu não sabia. De repente chegou muitas pessoas e o policial foi e me escoltou. Crente da Assembleia de Deus, pregador do Evangelho. Em teu nome eu profetizei. Então, mas fez injustiça. Cometeu pecado. Fez o que não era para fazer. Tocou aonde não era para tocar. Olhou aonde não era para olhar. Abacai. Ninguém está vendo. Está escuro. É só uma vez que eu vou fazer. E eu cheguei para os familiares e eu disse: eu vou arcar com tudo. Eles falaram assim: o problema não é isso. Se ele ficar sem andar, você não sabe. Eu sei onde você mora. Eu sei quem é a sua família. Foram 6 meses eles me perseguindo. Quando eu terminei de quitar toda a minha dívida, graças a Deus ele voltou a andar tal. Eu falei: Senhor, me perdoa. Eu preciso mudar. Cuidado. Se coloque de pé nesta noite. Cuidado. A gente está brincando com a palavra de Deus. A gente está vivendo um evangelho de oba-oba, um evangelho de confete, mas a palavra de Deus, ela é justiça.
É lindo eu dizer, eu sei as tuas obras. E é lindo eu dizer, eu tenho um galardão para você. Mas antes de chegar no versículo 12, João dá um alerta. Eu sei as tuas. Quais são as tuas obras nesta noite? Todas as nossas obras estão sendo anotadas por Deus no livro das obras. A minha esposa vai estar louvando, e você tem a oportunidade nesta noite. Pode continuar solando aí, de dizer para Deus: Deus, eu pregava hoje na escola bíblica dominical, e a gente sempre tem costume de dar oportunidade para os irmãos trazerem algo, aquilo que aprendeu. E uma irmã de mais de 40 anos de igreja, ela pegou o microfone e disse: hoje eu aprendi uma coisa nova, que todos os dias eu preciso acordar e dizer: eu quero ser mais santo hoje, eu quero ser o melhor cristão, eu quero ser o melhor esposo, eu quero ser o melhor filho para o meu pai, eu quero agradar a Deus. Todos os dias eu faço esta oração. Depois de todas as minhas orações, eu acordo dizendo: Deus, eu quero ser o melhor marido para minha esposa. Eu não quero conquistar a ela só no dia do namorado, só no dia do não, eu quero todo dia conquistar ela. Deixa eu dizer algo: o céu é tomado à força. Todos os dias, Sofia, é uma luta. Todos os dias. A minha esposa fez uma dinâmica hoje, e a dinâmica não sai da minha cabeça, irmão. A minha esposa pegou um monte de feijões, Júlio, na escola bíblica dominical, e ela colocou em cima da mesa, e ela pediu para eu e outro obreiro contar. Enquanto nós contávamos o feijão em voz alta, ela ia fazendo algumas perguntas: qual que é o teu nome? Mas não podia parar de contar. Oh meu Deus, quando chegava no 7 eu não lembro mais, aí volta o feijão, 5, o obreiro conseguiu contar até 10, 15, aí a gente olhou para ela e disse: não dá, se você não parar de ficar falando, não dá. E a lição é o quê? Nós estamos contando o dia para ir para o céu. Só que todo dia o diabo está: quem é você? O que você está fazendo? Pode, é só um pouquinho, é só uma roubadinha. Ei, é só uma roubadinha aqui. Andar com cinto para quê? Pode ficar sem cinto. Ei, pode fornicar, pode olhar pornô. Não, não tem nada a ver. Eu sou homem, na mão. Eu e a Carol somos líderes do MMI, casados para sempre, desde 2023, né, vida? Pegamos um casal de 10 anos de casados. Chegou para mim, para a Carol, e disse: a gente quer confessar. Eu disse: confessar o quê? Ué, pastor, a gente tem 10 anos de casado, outros 12, 15. E no dia do casamento, pastor, a gente casou em adultério, e a gente nunca contou para o pastor. Fornicação. Obrigado, meu amor. Eu o quê? Foi, pastor. A gente não teve coragem de contar para o pastor no dia do casamento. Pastor, tem 10 anos, 10 anos que eles dormiam e acordavam com aquilo na cabeça. A gente casou há 10 anos. E aí eu e minha esposa estendemos a mão, abraçamos eles e disseram: vai em paz. Tem gente que está dentro da igreja pecando e achando que está tudo bem. Jesus está voltando. Eu vou encerrar agora.
E a minha esposa vai louvar. Pasmem, ninguém sabe a hora nem o dia. É uma senha. A gente passou quantos meses orando por Pedrinho, vida? Pedrinho, neto de Neguinho e Gi, nasceu e foi direto para a UTI em Minas Gerais. Passamos 2 meses em campanha, Vitória da Conquista e região de Neguinho, é muito conhecido, Neguinho Som. A igreja, o Brasil orava por ele. Quinta-feira foi feita a cirurgia, tudo, nos melhores hospitais. Pedrinho não resistiu e morreu. Estava lindo, irmão. Pensa num nenê gordinho, né, vida? Ela mandava o vídeo pra gente e dizia: o pastor Wanda, irmã Carol, meu netinho já quase mamando, já tá isso. Os pais voltaram para a Vitória da Conquista sem o Pedrinho. E se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltar agora? Eu fui sair para pedalar com a minha esposa, pastores. A gente foi fazer um pedal sentido Anagé. Depois os guardas tem uma barraquinha de fruta, tem até hoje. Passou os guardas do lado direito. Aquela barraquinha era de uma ovelha minha de Carol do Miro Cairo. E a gente passou, a irmã estava lá. Paramos, Pai do Senhor, irmã. Ela, e o esposo dela estava do outro lado, capinando. Ela falou: pastor, deixa eu chamar meu marido para conversar com o senhor, porque ele ama o senhor. Só que ele era bom de próximo. 1 hora para ele é pouco, e 1 hora para quem vai fazer o pedal, acabou, irmão. Eu falei: não, irmã, depois da noite a gente conversa no culto, né? Não, pastor, não, irmã. Pegamos o pedal e... Na hora que a gente está retornando, o Espírito Santo para conversar com ele. Eu falei: não, eu vou chegar atrasado no culto, já está tarde. O irmão é bom de prosa, papai. Não, para. Eu falei: eu vou. E o irmão estava do outro lado capinando. Antes de irmos para o culto à noite, o telefone toca, era a irmã, em prantos: pastor, meu marido acaba de morrer. Eu disse: para, irmã. Eu vi o seu marido. Pastor, deu um infarto fulminante, ele morreu. Era a última conversa que eu ia ter com ele. Era o último abraço. Era o último aperto de mão. Aí tem gente que vem da igreja: eu não vou sentar do lado do irmão porque eu não gosto dele. Então, irmão, se converta. Eu não gosto da líder, eu não gosto do pastor. Então se converte hoje, porque se Jesus voltar para você agora, está se preparando ou está preparado? Pode louvar, minha vida. Enquanto a Carol louva, fecha os teus olhos, ninguém abre. É noite de perdão. É noite de arrependimento. Pare e pense pra onde é você e Deus agora. Indo. É você e Deus agora. Os sinais. Faz quanto tempo que você não sente mais a presença? Quanto tempo que você não derrama uma lágrima? Palavra Deus me disse de que é Deus hoje. Está se a porta ainda está aberta. A terra está vivendo o que Deus falou, que em breve iria acontecer. É filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar, já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar, o clima está mudando, a trombeta a tocar, e guarda o que tens pra tua coroa, ninguém roubar. Aproveita, a oportunidade é hoje. E ore um pouco é hoje. mais. É
noite de você voltar ao primeiro amor. Isso aqui é muito sério, igreja. Se consagre. A contagem está regressiva. A contagem está. Santifica. Então ore um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Quem é justo, faça justiça. Santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama Meu Deus, santidade. meu Deus, Ó, igreja, meu Deus, se meu Deus, convença do meu pecado, deixa o fogo purificar. Ó, igreja, tu és o alvo do inferno. Vigia por onde você tem ido, que os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar e guarda o que tem. Jesus voltando está, Jesus voltando está, Jesus voltando está. Ó, igreja, será que podes ver? O pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Abre bem agora os seus ouvidos e ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais. Santifica, então ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais. Santifica, a hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó, igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó, igreja, tu és o alvo do inferno. Vigia por onde você tem ido, que os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar e guarda o que tem. Você tem ido, que os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar e guarda o que tem. Jesus voltando está, Jesus voltando está. Jesus voltando está, Jesus voltando está, Jesus voltando está. Ele está voltando. E você? Já está preparado? Aleluia.